Olá, meu nome é Cintia e o vídeo de hoje é para fazer resenha do livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Esse era o livro, A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Era para ser o primeiro livro para ser lido no mês de abril, mas eu boicotei os planos e li ele no dia 30 de março. Li ele inteiro de uma vez, porque é um livro bem curtinho, é um livro muito intrigante e envolvente, então você quer saber o que acontece. Então eu acabei lendo de uma vez, uma sentada, boicotei e acabou sendo o 7º livro lido do mês de março. O livro conta a história da Leda, que é a personagem principal do livro. Ela é uma professora universitária de meia idade e ela mora em Florença. E há pouco tempo as filhas foram morar, as duas filhas, ela tem duas filhas, uma de 24, outra de 22, se eu não me engano, foram morar com o pai no Canadá. E essas primeiras férias que ela tira sozinha, sem ter que se preocupar com as filhas, ela resolve sair de férias e curtir as primeiras férias livres, já que ela passou praticamente a vida inteira cuidando das filhas e essas primeiras férias que ela tem dedicadas só para ela. E ela resolve ir para uma praia do sul da Itália. Eu adoro livros que se passam na Itália, né? Vamos lá. E lá, logo no primeiro dia que ela chega, que ela acha uma praia para ela descansar, para ela curtir, ela leva trabalho para fazer lá. Ela é professora de literatura estrangeira, ela tá preocupada com as aulas que ela vai ter que lecionar quando voltar, então ela leva um monte de trabalho para passar as férias junto com ela na praia. E logo no primeiro dia ela acaba observando de longe uma família tipicamente napolitana, que é aquela família que muitos conhecem como a tradicional família italiana, que é toda escandalosa, que chama atenção, que é uma família que não passa desapercebida em lugar nenhum. Mas é natural, é a forma deles agirem, né? Eles são bem assim espalhafatosos e tal, e ela acaba observando de longe uma família que lembra muito a família dela. Ela morava com a família dela em Nápoles também, ela reconhece os pequenos dialetos que às vezes eles soltam entre si e tal. Dessa família, ela acaba observando com mais atenção uma jovem de 20 e poucos anos e sua filhinha de 3 anos. E ela acaba admirando essa relação entre mãe e filha, das duas. E como a pequena, a filha, a pequenininha, tem um carinho. E essa menininha, ela acaba tratando a bonequinha dela da mesma forma que a mãe a trata. Então é uma relação assim, entre mãe, filha e boneca, que é muito interessante pra Leda, e ela acaba observando elas, né? Essa jovem que é mãe chama Nina, e a filha dela chama Helena. E a bonequinha, então ela acaba tendo vários nomes dessa boneca, enfim. Aí começa a desenrolar dessa história. E todos os dias como ela gostou bastante daquele local, daquela praia, e ela ficou curiosa com essa família napolitana, ela resolve voltar todos os dias e ficar naquela mesma praia, naquele mesmo lugarzinho. E assim acontece, durante vários dias ela vai retornando e fica no mesmo lugar e continua observando essa família, trabalha, lê um pouco, ela acaba fazendo um pouco de amizade com um salva-vidas que fica de olho no pessoal, enfim. E ela acaba sendo, em um determinado momento, ela é requisitada por esses salva-vidas para ajudar eles, porque a família napolitana lá quer relocar os guarda-sóis e eles estão tendo dificuldade de conversar com uma família que a princípio eles acham que são de alemães. Aí, como o salva-vidas já tinha conversado um pouco com a Leda, sabe que ela fala vários idiomas, pediu para ela ajudar e ela foi lá e, enfim, conversou com eles e tal, e acabou ajudando essa família. Então, a partir desse momento, já criou um vínculo, né, um contato mais direto, verbal, com essa família de napolitanos. E a partir daí, a história começa a se desenrolar. Acontecem umas coisas aí, que ela acaba ficando mais envolvida com a história, ela acaba tendo um contato maior com essa família, que eu não posso falar, que vai acabar virando spoiler, e eu não quero estragar, porque é um livro que vale muito a pena ler. E o final do livro é um livro mais reflexivo, então você não espera um final assim, uma história hollywoodiana, porque, sei lá, é uma análise da própria personagem, da Leda, com essa relação que ela se depara, da família napolitana que ela observa, com as análises pessoais que ela faz em relação às filhas dela,
como foi pra ela ser mãe, como ela teve dificuldade, ela acabou tendo um episódio aí que abalou muito o psicológico dela, e ela começa a analisar várias coisas comparando a relação da Nina com a Helena, que é a filha. E a boneca também acaba entrando nessa história toda, né? É impossível não falar da boneca. Ela vai fazendo várias reflexões sobre o decorrer da vida dela como mãe. Então é um livro assim, voltado para o sentimento materno, tanto de quem já é mãe, quanto quem não quer ter filhos, para quem quer ter filhos, para quem não pode ter filhos, como homens, por exemplo, também podem ler o livro. A gente acaba entendendo muitas coisas que podem se passar na cabeça da mulher diante dessa situação, maternidade, e lidar com as circunstâncias do dia a dia, como a vida muda, enfim. É uma questão assim mais emotiva e relacionada à maternidade. O fim da história, na verdade, é só pra, sabe, aquele arremate no final da costura? É pra isso. Então não é um livro que você fica esperando um super final, porque não é uma história de estrondosa. Na verdade, o principal dessa história é toda a análise e toda a reflexão que é feita durante o período que essa personagem está passando de férias, a relação dela com as filhas dela, com o ex-marido, com ela própria, carreira, enfim. É um livro que eu gostei muitíssimo de ler. Com certeza vou ler mais livros da Helena Ferrante, não tenho dúvidas. É o estilo de livro que eu gosto. Ela tem um talento, assim, ela traz todo esse pensamento, esse fluxo de pensamento e experiências de vida para os personagens de uma forma bem leve e bem arrojada, e ao mesmo tempo inteligente e muito analítica. Então é um livro que vale a pena a gente ler. Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas gostei muito de ver o ponto de vista de uma mãe que teve vários problemas, várias dificuldades, teve que lidar com tudo isso, assim como pessoas que já têm filhos podem ler, se identificar, ou então ficar horrorizado com algumas coisas, porque a gente não é obrigado a concordar com tudo. Mas é um ponto de vista muito bacana. Eu gostei muito de ler, vou ler outros livros da Helena Ferrante, recomendo a Helena Ferrante, não para todo mundo, porque algumas pessoas acho que não pode não captar a essência do livro, a intenção do livro, enfim, acho que requer um pouco de... Outra coisa também, você tem que estar, acho que, num momento mais tranquilo da sua vida, porque eu confesso que chegou a alguns pontos do livro que eu me senti um pouco mal. Não sei, porque a personagem, às vezes, ela parecia ser malvada. A Leda, que é a personagem principal, às vezes você tinha uma leve impressão de que ela estava agindo de uma forma leviana, sendo malvada ou muito egoísta. Mas, ao mesmo tempo, você consegue entender o lado dela e para pra pensar, acho que na situação dela talvez eu tivesse feito a mesma coisa. Ou então você, em determinada circunstância, você pode pensar, eu faria isso, não tenho dúvidas, eu faria isso mesmo. E você acaba meio que analisando-se internamente e percebe que ser mãe não é brincadeira não. Não é brincar de boneca, a coisa é muito mais embaixo. Pra mulher, todo mundo sabe que é muito mais complicada essa relação, e encarar essa situação, por mais que o pai seja participativo e ativo na criação e tudo mais, não é fácil. É claro que sobra muito mais pra mulher. E dependendo da situação, se você tem um filho que você acaba criando sozinha, ou sem a ajuda do pai, com a ajuda de outras pessoas, também é bem complicado, hein? Olha, fez eu pensar muita coisa, assim. Acho que talvez faça algumas mulheres que não tenham filhos a pensar se elas realmente querem ter filhos. Talvez algumas que não queiram ter filhos cheguem à conclusão que realmente não quer ter filhos. Outras que talvez estejam pensando em ter filhos vão falar, não, ok, tô mais consciente agora de alguns pontos, de algumas coisas que ninguém fala. Porque todo mundo adora falar que ser mãe é maravilhoso, que ser mãe é uma bênção, que ser mãe... Mas acabam não falando de alguns aspectos, então faz você pensar melhor, talvez você fale no final, não, ok, eu tô preparada pra tudo isso e eu quero ser mãe sim. E pra quem já é mãe vai falar, nossa,
Ai, ainda bem, me sinto melhor por saber que eu não fui a única que cheguei a pensar isso. Ou então, nossa, como tem pessoas que têm mais dificuldade para lidar com essa relação, com essa situação de ser mãe. Porque é muito fácil a gente olhar uma família, uma mãe, um filho ou uma determinada pessoa e julgá-la. Nossa, é péssima mãe. Ai, o que essa mulher vai fazer ter uma criança, né? Então, enfim, é um livro muito interessante e que traz o ponto de vista da maternidade de uma forma diferente. Isso eu achei muito legal, porque, como eu comentei, tem coisas aqui que passa pela cabeça da personagem que pode passar pela minha cabeça, pela sua, e mais que ninguém fala. Então isso eu achei muito interessante. O livro foi publicado pela editora Intrínseca no ano passado, de 2016, em setembro de 2016. Tanto que essa aqui é a primeira edição no Brasil, claro, né? Uma coisa interessante também, os livros publicados na Itália, porque a autora é italiana, todo mundo sabe, Elena Ferrante é um pseudônimo. Ninguém sabe, quer dizer, parece que já soltaram por aí quem é a verdadeira autora dos livros, mas as capas publicadas na Itália não são bonitas. As capas brasileiras, eu não sei se você gostou ou não, mas eu achei as capas muito, muito bonitas desses livros soltos da Elena Ferrante. Não vou falar da série napolitana porque um estilo de capa é diferente, mas as capas brasileiras são muito mais bonitas do que as italianas, viu? Eu andei pesquisando na Amazon da Itália e eu gostei muito mais das capas brasileiras. A edição tá ótima, tem uma orelha grande e a parte interna combina com a capa, é um turmalina, um tom turmalina, e as folhas são amarelinhas, a diagramação é ótima. Como traz muito fluxo de pensamento, então você vai encontrar assim trechos com parágrafos imensos, uma página, duas, sendo um único parágrafo, mas é um livro muito bem escrito. Apesar disso não pesa, porque os capítulos são bem curtinhos, então você vai ler rapidinho. Então é isso. Eu recomendo, recomendo. Tô ansiosa para ler outros livros da autora, da Elena Ferrante, mas não tenho mais nenhum. Esse é o único livro que eu tenho. Eu acho que eu tenho Amiga Genial no e-reader, mas eu não sou muito fã de ler no e-reader. Eu leio nele em último caso, eu prefiro muito mais esse contato físico. Então ele vai continuar lá um tempinho. Se eu não comprar ele na versão física, eu começo a ler o primeiro livro da série napolitana pela versão digital. Mas como não tá nos planos nem de ler esse livro durante esse mês de abril, então ele vai ficar lá quietinho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários se você gostou, se você leu, se você não leu, mas quer ler, o que você achou. Não esquece de clicar em curtir, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Se você não for inscrito, inscreva-se, só clicar no inscreva-se aqui embaixo. Clica no sininho também para receber as notificações, sempre que tiver um vídeo novo você será avisado. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia.